Olá, tudo bem com você? Conforme o título deste vídeo já diz, o objetivo aqui é discutir ideias e não pessoas. No caso, as ideias de dois pastores, dois pregadores, Walter White e Samuel Ramos. A história de Dr. White é muito interessante, inclusive é contada num dos livros da Casa Publicadora Brasileira com o título Transformados por Seu Amor. Um dos capítulos conta da conversão dele de um professor universitário ateu, que aceitou o adventismo e tornou-se aí um pregador, obtendo depois uma credencial ministerial. Dr. Samuel Ramos, pastor Samuel Ramos, ele tem trabalhado especialmente nos Estados Unidos por muitos anos, agora é um pastor aposentado, jubilado, e tem divulgado algumas ideias que não se alinham com a ortodoxia adventista lá no canal dele. São vídeos, lives que ele tem produzido. No caso de White, o vídeo que causou realmente polêmica foi um em que ele fala sobre, ele traz de volta a teoria dos 6.000 anos e, embora diga que não marcou datas, ele acaba induzindo as pessoas que assistem ao vídeo a crer que o fim de todas as coisas seria em 2027. Prova de que esse vídeo foi polêmico e mal compreendido, prova de que a mensagem ali não está clara, é que ele teve que gravar um segundo vídeo em que ele então procura desfazer um pouco essa celeuma criada em torno da data e da teoria dos 6.000 anos. Esse assunto vai ser tratado aqui neste vídeo, porque considero ser realmente importante que esse tema seja esclarecido. Eu respeito bastante o Dr. White, assim como o Dr. Samuel Ramos, tanto é que em meu canal recomendei algum tempo atrás alguns vídeos de White em que ele trata sobre sociedades secretas, porque na época muitos adventistas estavam bebendo de fontes estranhas, de youtubers, sem embasamento bíblico, que falam sobre esse assunto com muita especulação, muito sensacionalismo, teorias de conspiração misturadas ali. Então considerei que o material do Dr. White era bem mais embasado biblicamente, no Espírito de Profecia, e então recomendei aqueles vídeos. Mas, obviamente, não endosso de forma alguma esse último vídeo em que ele fala sobre a teoria dos 6.000 anos e menciona essa data de 2027. No caso do pastor Samuel Ramos, ele também tem divulgado alguns conteúdos que não estão em consonância com o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tradicionalmente ensina, especialmente no que diz respeito à escatologia, às profecias. E neste vídeo, com todo respeito a esses dois homens, que eu considero serem homens de Deus, que devem ter boas intenções naquilo que fazem, com todo respeito a eles, queremos então tratar aqui de ideias, das ideias que eles têm propagado e que têm causado algum tipo de desconforto, algum tipo de confusão até entre os irmãos. Eu gosto de lembrar aqui daquela situação em que o apóstolo Pedro foi repreendido por Paulo, porque em certa circunstância ele agiu de modo equivocado. Ninguém é perfeito, todos os seres humanos são sujeitos ao erro, a falhas, a escorregões, e nessas horas é preciso ter humildade para reconhecer nossas falhas e entender que nós precisamos, acima de tudo, lutar pela unidade da igreja, pela preservação da missão da igreja, que é o corpo de Cristo, e trabalhar em conjunto. Peço que você ore a respeito desse assunto, que analise com carinho, com atenção, com responsabilidade os conteúdos que serão apresentados aqui em 3 entrevistas. Eu entrevistei o pastor Eleazar Domini, tem sido um grande estudioso, um mestre em teologia, apresentando materiais para a igreja muito úteis. Entrevistei também o Dr. Alberto Tim, professor de teologia por muitos anos, atualmente um dos diretores do White State nos Estados Unidos, depois eu vou apresentá-lo melhor, e também o Dr. Alceu Nunes, cuja tese de doutorado trata justamente sobre marcações de datas, sobre essas teorias que ao longo da história têm trazido problemas para a igreja, porque estão relacionadas com datas, com sensacionalismo e coisas parecidas. Espero que essas 3 entrevistas sejam uma bênção para você, possa ajudá-la a esclarecer as ideias e também contribuir, acima de tudo, para um preparo devido para a volta de Jesus. Espero que você aceite isso como uma contribuição, não como um ataque, coisa que não é, mas que realmente receba isso com espírito de oração e humildade, que foi o que caracterizou a gente ao produzir esse material. Um grande abraço para você e que Deus abençoe sua vida e a da sua família. E o meu primeiro entrevistado neste vídeo é o pastor Eleazar Domini. Eu vou conversar depois com o pastor Alberto Tim e também com o pastor Alceu Nunes. O pastor Eleazar é bacharel em teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT, com sede na Bahia, e mestre em teologia na área de interpretação e ensino da Bíblia pelo mesmo seminário. Ao longo do ministério pastoral, ele atuou como pastor distrital em Santa Maria da Vitória, Bahia,
Guanambi, Bahia, e em Vitória da Conquista, também na Bahia. Foi líder de jovens, desbravadores, aventureiros, universitários, comunicação e liberdade religiosa no campo da Missão Bahia Sudoeste, com sede em Vitória da Conquista. E atualmente pastoreia na linda cidade de Aracaju, lá em Sergipe. Ou aí em Sergipe, né, pastor Eleazar? Onde você está. Exato. Muito bem. Pastor Eleazar, muito obrigado por aceitar o convite para participar desse vídeo, cujo objetivo não é outro, senão esclarecer ideias, não é? E reforçar aí nos irmãos aquele bom espírito bereano de conferir, analisar, orar muito a respeito e tirar as próprias conclusões, não é verdade? Então, sim, antes de fazer a primeira pergunta para você, eu quero lembrar vocês que estão assistindo a este vídeo que nós estamos realizando umas lives toda sexta-feira, são 5 lives seguidas, já fizemos uma sobre o Apocalipse e tem sido assim uma bênção realmente. Eu reuni aí um time de ótimos especialistas, 3 pastores que estão ali debatendo, dialogando sobre o Apocalipse, e eu estou ali como mediador, o moderador dessas lives. O pastor Eleazar é um deles. Então, fica aqui o convite para você assistir, acompanhar, se perdeu, conferir no meu canal aqui no YouTube, também nos canais dos 3 pastores, esses materiais, esses vídeos que ficaram gravados ali. Tenho certeza que serão um ótimo complemento, inclusive com relação aos assuntos que vamos tratar aqui neste vídeo, tá bom? Pastor Eleazar, o que Ellen White diz sobre a estrutura do Apocalipse? Bom, nós como adventistas do sétimo dia acreditamos que a Bíblia, em especial as visões apocalípticas, elas seguem o curso da história. Nós temos então a linha que é conhecida como a linha historicista. E Ellen White, ela não vai ter uma linha diferente dessa. Ela apresenta uma linha historicista de interpretação profética. E eu queria compartilhar com vocês uma tela onde nós lemos o seguinte: as profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo, diz a senhora White no livro Grande Conflito. E mais, ela diz assim: o livro de Apocalipse abre ao mundo o que tem sido, o que é e o que há de vir. É para nossa instrução sobre quem são chegados os fins dos tempos ou dos séculos. Nesse livro são descritas cenas que estão agora no passado e algumas de interesse eterno que estão ocorrendo ao nosso redor, ou seja, no presente, e suas profecias não terão seu cumprimento completo até o final dos tempos, quando ocorrer o último grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe dos céus. Entretanto, já na época de Ellen White, algumas pessoas começaram a interpretar profecias, jogando para o futuro, tendo um aspecto mais futurista do que historicista da revelação profética. E olha o que ela escreveu: os grandes sinais demarcadores da verdade. Preste atenção na linguagem que ela usa. Os grandes sinais demarcadores da verdade, mostrando-nos a direção na história profética, devem ser cuidadosamente observados, para que não sejam derribados e substituídos por teorias que trariam confusão em vez de genuíno esclarecimento. Olha, teorias que trariam confusão ao invés de genuíno esclarecimento. Alguns tomarão a verdade aplicável a seu tempo e pô-la-ão no futuro. Veja que esse já era um problema na época de Ellen White. Algumas pessoas iriam pegar as verdades aplicáveis para aquele tempo e jogar para o futuro. Acontecimentos na sequência da profecia que tiveram seu cumprimento no distante passado, ou seja, acontecimentos que já haviam se cumprido ao longo da história, são considerados futuros, e assim, por essas teorias, a fé de alguns é solapada. Então, exatamente, Ellen White aqui falando contra o futurismo, e ela termina dizendo assim: segundo a luz que o Senhor quis conceder-me, estás em risco de fazer a mesma obra, apresentando perante outros verdades que tiveram seu lugar e fizeram sua obra específica para o tempo na história da fé do povo de Deus. Reconheceis como verdadeiros esses fatos na história bíblica, mas os aplicais ao futuro. Eles têm sua força ainda em seu devido lugar, na cadeia dos acontecimentos que nos tornaram como povo o que nós somos hoje. E como tal, eles devem ser apresentados àqueles que se encontram
nas trevas do erro. Você vai perceber, por esses textos que eu li, que a senhora White ela acreditava plenamente na visão historicista que a Igreja Adventista apresenta. Ela entende que as profecias elas vão tendo o seu cumprimento ao longo da história, as cadeias proféticas vão tendo o seu cumprimento ao longo da história, e ela rebate veementemente aquelas pessoas que tinham uma ideia futurista, ou seja, pessoas que pegavam profecias que já tiveram o seu cumprimento no passado e aplicavam ao futuro. Eu quero aproveitar, pastor Eleazar, já que estamos falando aqui, estamos focalizando, né, o livro do Apocalipse, para recomendar aqui para os nossos amigos, pelo menos 2 livros que eu tenho aqui comigo agora. Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, de Marvin Maxwell. Esse livro foi publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, um material muito bom. Se você quer conhecer, eu diria assim, a ortodoxia adventista, aquilo que a Igreja Adventista pensa com respeito às principais profecias do Apocalipse, esse é um dos livros ideais para isso, né? Tem também o volume sobre Daniel, desse mesmo autor. E eu tenho aqui um livro da Unaspress, que é a editora universitária adventista, lá do NASP, O Futuro, a visão adventista dos últimos acontecimentos, que reúne aqui artigos de grandes teólogos da igreja, material muito bom e que também traz aquilo que é o consenso, né, entre os estudiosos da Bíblia no Adventismo, né, e a igreja adventista. Eu sempre tenho dito que é importante você buscar águas cristalinas, né, fontes puras, a fim de formar a sua visão a respeito das profecias. Pastor Eleazar, tem alguma outra literatura que você gostaria de indicar? Além também dos artigos que eu tenho publicado em meu blog, inclusive muitos deles do pastor Eleazar mesmo, né? No outraleitura.com.br tem algum material ali interessante sobre profecia, sobre as trombetas, sobre um tema que nós vamos tocar aqui, talvez não assim tão aprofundadamente, mas vamos falar que é o metatauta, né? O que quer dizer a expressão grega? Aguarde, já vamos falar sobre isso. Tem um artigo lá no meu blog também. O que você indica aí para nós, pastor Eleazar? Olha, ali atrás vocês veem a coleção, esta coleção que é do Comentário Bíblico Adventista, o volume aqui também, que fala só não está aparecendo na imagem, mas é fantástica essa coleção. Fantástica. Ali é o pensamento da igreja. Ali é o pensamento da igreja. É o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Né? Exatamente, de maneira sintetizada. Então eu diria que é um excelente material de consulta. Quem puder, por favor, adquira. Você também pode adquirir este material aqui, Estudos sobre o Apocalipse, volume 6. É de uma série que foi produzida em inglês, ficou conhecida como Darkon. É uma série maravilhosa, fantástica, simplesmente fantástica. Esse material aqui em especial trata sobre o livro de Apocalipse. Tem 2 volumes, o 6 e o 7, que está sendo lançado pela Unaspress. Então, você pode adquirir esses materiais. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então, Unaspress, a imprensa universitária adventista, né, do NASP Campus Engenheiro Coelho. Pastor, deixa eu aproveitar para ler aqui, antes que eu me esqueça, um trecho, uma citação de Ellen White em Atos dos Apóstolos, página 90, que, por sinal, também mencionei na nossa primeira live ali sobre o Apocalipse. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa primeira live e depois você acompanha as demais. O texto é muito sério e eu gostaria que você acompanhasse com atenção, amigo, amiga, e tirasse suas conclusões a respeito disso também. A serva do Senhor disse o seguinte: Deus fez da sua igreja na terra um conduto de luz e por intermédio dela comunica seus desígnios e sua vontade. Ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja, ou a ela contrária. Nem dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja, enquanto esta, a igreja, o corpo de Cristo, é deixada em trevas. Em sua providência, Deus coloca seus servos em íntima relação com a igreja, a fim de que tenham menos confiança em si mesmos e mais em outros a quem ele, Deus, está guiando para levarem avante sua obra. Você percebeu que Deus trabalha com a unidade, né? Que é importante que nós levemos em conta aquele texto que diz na multidão de conselhos a sabedoria, não é verdade? Então Deus não vai guiar pessoas independentemente da igreja e muito menos se estiverem ensinando coisas contrárias àquilo que é consenso pela igreja. Tem um outro texto de Ellen White também que é muito interessante, em que ela fala assim, ó, olha que conselho sábio, que bom senso, né? Se você tiver, digamos, uma nova luz, e ainda que esta nova luz seja correta, você expor essa ideia para líderes mais experientes da igreja, para pastores, para teólogos, né? Enfim, para anciãos experientes e maduros, né? E essas pessoas, a igreja, entender que não é o momento ainda para essa ideia ser divulgada,
o conselho de Ellen White é que você se aquiete. Olha que interessante. Aguarde, porque Deus trabalha com um movimento, com uma igreja, com um corpo organizado de crentes que constituem a menina dos olhos de Deus. Então é preciso tomar muito cuidado realmente com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de atitudes assim, sem humildade ou com espírito de independência, né? De facção, de dissidência. Isso não constrói, isso só traz sofrimento, desunião e, infelizmente, atrapalha a missão da igreja mesmo, ok? Sim. Pastor, se o Apocalipse não tem múltiplos cumprimentos, como entender Ellen White quando ela diz que a história se repetirá? Esse é um texto muito interessante do Espírito de Profecia, que está lá no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 116, onde ela diz assim: estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Nós, com todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. É interessante que ela diz: estudai o livro, o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. E algumas pessoas, elas confundem história com profecia. A profecia se cumpriu. A história pode se repetir. Nós podemos encontrar histórias que são paralelas, diríamos assim. Histórias que se parecem. Como dizia o sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, não é? Então, quando Jesus diz, por exemplo, assim, assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porventura, Jesus estaria dizendo que vai ter um novo dilúvio? Vamos então todos agora ter que preparar a nossa arca, vamos botar os animais para dentro e aguardar, porque, afinal de contas, assim como foi nos dias de Noé, o que Jesus está querendo dizer é que a história se repetirá. Ou seja, o dilúvio, a profecia que Noé fez, cumpriu-se. Ponto. Acabou. Não vai ter um novo cumprimento do dilúvio. Agora, a história dos antediluvianos, o mundo antediluviano, em sua perversidade, em sua devassidão, em sua imoralidade, está igual aos dias de hoje. Percebe a história se repetindo? Então, quando a senhora White ela fala que a história se repetirá, e ela menciona isso por algumas vezes em seus escritos, ela não está dizendo que as profecias vão ter múltiplos cumprimentos. Ela está dizendo que ações do passado, histórias semelhantes no passado, estão acontecendo, podem acontecer em nossos dias. A história se repetirá, não as profecias. Muito bem, acho que mais claro que isso não tem como, né? Agora, quais são os erros interpretativos mais comuns quanto ao polêmico tema das 7 trombetas do Apocalipse? Chegamos então a este assunto realmente, como você disse aí, polêmico. Não precisaria ser, né? Mas tem sido. Não precisaria, é verdade, não precisaria ser. Vamos abrir a Bíblia então, no livro de Apocalipse, no capítulo 8, onde nós temos este assunto em evidência, não é? As 7 trombetas, e a partir do versículo 1 diz assim: havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao mar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça de incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Muito bem. Você sabe que o livro de Apocalipse ele não foi escrito em capítulos e versículos. Na verdade, toda a Bíblia não foi escrita dessa maneira. Os capítulos e versículos são acréscimos posteriores para uma didática melhor, para que você encontre os textos mais facilmente. Entretanto, nem sempre os capítulos e versículos eles respeitam necessariamente as pausas proféticas, diríamos, o encerrar de uma profecia e o começo de outra. É exatamente o que acontece aqui. Você percebe nitidamente que o versículo 1 do capítulo 8 pertence ainda ao contexto anterior, que eram os 7 selos. E a partir do verso 2, e vi, esta cena introdutória de e vi, uma nova visão ali, muito provavelmente João agora passa a visão das trombetas, diferentemente, ou diferenciando aí da visão anterior, que eram dos selos. Algumas pessoas elas acabam entendendo que pelo fato de estar dentro deste mesmo capítulo, portanto, estas trombetas estariam inseridas dentro do período do 7º selo, coisa que é completamente
absurda. Mas vamos avaliar aqui alguns erros que são cometidos. Eu quero compartilhar novamente com vocês uma tela. E o primeiro erro que está aqui em Apocalipse capítulo 8, verso 3, onde diz que veio um anjo e se pôs junto ao altar e tendo um incensário na mão. E o primeiro erro que eu identifico é a comparação, dizer que este anjo aqui seria Jesus, simplesmente por causa da similaridade desse texto com o texto do livro Primeiros Escritos. Eu quero ler com vocês o livro Primeiros Escritos, e o texto diz assim: vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então, vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, preste atenção neste detalhe, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E todo o exército dos anjos tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Alguns entendem que o fato de Jesus estar lançando o incensário seria necessariamente a cena, comparando com o texto de Apocalipse no capítulo 8, uma cena que introduz em Apocalipse 8 o fechamento da porta da graça. Então, quando eles comparam esse texto aqui, que está referindo-se ao fechamento da porta da graça, com o texto de Apocalipse capítulo 8, onde menciona um anjo lançando o incensário, eles chegam à seguinte conclusão: este anjo é Jesus, e como está lançando o incensário, e claramente está no contexto de fechamento da porta da graça, portanto, Apocalipse 8 tem que ver com o fechamento da porta da graça. Será? Quando nós observamos mais detidamente esse texto, nós percebemos que, na verdade, a Ellen White ela está fazendo alusões a diversos trechos da Bíblia. Por exemplo, nessa parte inicial, onde ela fala de um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado, ela está fazendo um eco ao texto de Ezequiel capítulo 9. Você pode ir lá conferir, onde se fala de um anjo com tinteiro na mão. Quando ela fala de lançar o incensário, naturalmente um eco, Apocalipse 8, verso 5, ela também fala de grande voz, ouvi uma grande voz, Apocalipse 16, verso 17, e está feito, que seria uma expressão declarada em Apocalipse 22, verso 11. A questão aqui é, na passagem do livro Primeiros Escritos, Ellen White ela está fazendo uma exegese de Apocalipse 8, verso 5, para dizer que esse texto de Apocalipse 8, verso 5, é um texto que introduz uma cena de pós-fechamento ou de fechamento da porta da graça, ou ela estaria fazendo um eco ao texto, como ela fez em diversas outras ocasiões. Você vai notar que é muito comum esse tipo de estrutura. Ellen White montar o seu parágrafo usando vários textos isoladamente para solidificar o seu pensamento. Veja, por exemplo, esta passagem. Mesmo a maneira de sua morte foi prefigurada. Como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim devia ser levantado o Redentor por vir, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Observe, ela montando o parágrafo, já citou o primeiro texto. Depois ela continua dizendo assim: e se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, ele dirá: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13, verso 6. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas aí eu pergunto a você, esse texto de Zacarias 13, verso 6, Ellen White aplicou aqui claramente Jesus. Mas quando você vai em Zacarias 13 e o verso 6, e você lê esse texto, vai perceber algo muito interessante. Eu gostaria de ler rapidamente aqui com vocês. Zacarias 13 e o verso 6. Olha o que diz. Vamos ler a partir do verso 3. Será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar? E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão cada um de sua visão quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou um lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhes disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Observe, o texto claramente aqui está falando de quê? Do falso profeta. Será que Ellen White estaria dizendo que Jesus é um falso profeta? Obviamente que não.
Ellen White está naturalmente aqui fazendo um eco a este texto, pegando, na verdade, vários textos, como eu mencionei para vocês. Ela está fazendo, como vocês veem aí na imagem, um eco, né, do texto de João 3,16, de Zacarias 13, verso 6, e de Isaías 53, verso 9. Ela cita os três textos e faz isso para montar o seu parágrafo. Esse tipo de exemplo você vai encontrar também em Mateus capítulo 2 e o verso 15, e Oséias capítulo 11, verso 1 e 2, onde diz que Israel ali era menino e que estava adorando os falsos deuses e etc. Israel apóstata, né? E o livro de Mateus diz, olha, do Egito chamei o meu filho, como uma referência a Jesus. Então, este é um uso comum, tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia. Um outro argumento que é muito utilizado é o fato de que o anjo de Apocalipse 8, e ali no verso 3, ele está segurando um incensário. E esta prerrogativa de oferecer o incensário, estar com o incensário nas mãos, era uma prerrogativa sacerdotal, portanto, só Jesus pode segurar o incensário. Note que no livro de Apocalipse, no capítulo 8, e os versos 2, 3, até o verso 5, não menciona o anjo fazendo um trabalho sacerdotal, apenas menciona que ele está segurando o incensário em suas mãos. E isso é um aspecto muito importante, porque o fato de um ser celestial estar segurando um incensário não o faz necessariamente um intercessor ou o coloca na posição de sacerdote, assim como era o Senhor Jesus Cristo. Mas se você olha no livro de Apocalipse, no capítulo 5, verso 8, lá diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e incensários ou salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, aqui no verso 8 nós temos 24 anciãos segurando os incensários ali, as salvas de ouro, contendo o incenso, que são as orações dos santos. E se você vai em Apocalipse 8, verso 3, veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações dos santos. Perceba que é a mesma linguagem. Eu não posso dizer que estes 24 anciãos são Jesus. Então a gente vai perceber, por esse contexto, que outros seres seguram o incensário no céu, mas isso não significa necessariamente que eles são os sacerdotes e que estão ali ministrando, fazendo o mesmo trabalho de Cristo ou substituindo o trabalho de Cristo, jamais. Que nós notamos? Primeiro, Jesus é quem ministra o incenso no livro dos primeiros escritos. Já no livro de Apocalipse, é um anjo quem ministra estes incensos, não é este incenso. Jesus ele ministra diante da arca da aliança. Já no livro de Apocalipse, o anjo ministra diante do altar de incenso. Jesus ele lança o incensário diante da arca. O anjo ele lança o incensário na terra. Apesar de haver certas similaridades entre os textos, a gente vai perceber que as diferenças são maiores do que as semelhanças. Portanto, percebemos que Ellen White não está fazendo uma exegese de Apocalipse 8, verso 5, mas ela faz um eco à passagem, usando-as como emprego teológico ou homilético. Uma outra coisa importante salientar é que no livro Grande Conflito, na página 613, Ellen White cita novamente esta passagem do livro Primeiros Escritos, entretanto, ela omite Apocalipse 8, verso 5. Esta expressão de lançar o incensário, ela ocorre uma vez só no livro Primeiros Escritos, fazendo esta referência com Apocalipse 8, verso 5, e não mais se ela quisesse realmente dar ênfase de que ali era uma cena de fechamento da Porta da Graça, muito provavelmente ela teria repetido no livro O Grande Conflito. Muito bem. Falar um pouquinho mais sobre trombetas, pastor, é o seguinte: como podemos entender o texto de Ellen White que diz que uma trombeta soará após outra, o que coloca as trombetas no futuro? E o outro texto que menciona que a decisão dos judeus em rejeitar Cristo está registrada no livro que ainda não está aberto. Como entender os selos ao longo da história se o livro está fechado? Perguntinha aqui aparentemente complexa, né? Mas vamos lá. O que você diz? Muito boa. Essas perguntas, na verdade, elas sempre aparecem. Esses textos, eles são recorrentes com aqueles que acreditam na ideia futurista, né, de que as trombetas ainda estão a serem tocadas. E eles citam esse texto aqui, eu vou compartilhar com vocês, esse texto de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426, que diz: ainda ocorrerão diante de nós solenes acontecimentos. Soará uma trombeta após a outra,
Será derramada uma taça após a outra sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse estão precisamente diante de nós. Pastor, está claro. Ellen White dizendo claramente aí, olha, uma trombeta soará após a outra. Então não posso dizer que a trombeta já soou. Bom, primeiro nós precisamos entender que Ellen White tem a linha historicista, ela segue esta linha de que os acontecimentos eles vão ocorrendo ao longo da história, como já mostramos aqui, e vamos mostrar ainda muitos outros textos sobre isso. Mas o que eu destaco nesse texto em especial, você vai perceber uma linguagem hiperbólica da senhora White, onde ela traz esse exagero, diríamos assim, na sua linguística, e também uma outra figura de linguagem que seria a metonímia, onde ela toma parte pelo todo, onde ela faz uma aplicação a uma trombeta que soará como se toda a visão ainda não tivesse tido seu cumprimento. E isso já aconteceu em outro momento, sim. Se eu entender que este texto aqui, uma trombeta soará após a outra, quer dizer que nenhuma trombeta soou e que todas as trombetas precisam ainda soar, como é que eu explico, por exemplo, esse texto aqui? Veja. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Percebeu? Olha como Ellen White ela diz. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios Sinear, estão agora em processo de cumprimento. Você poderia dizer assim, tudo bem, mas é porque algumas coisas ainda estão se cumprindo. Mas boa parte já se cumpriu. Entretanto, ela termina dizendo, e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Eu preciso saber que visão é essa, que vai ocorrer tudo o que foi profetizado. E quando eu vou para Daniel capítulo 8, e o verso 2, eu vejo que a visão de Daniel, capítulo 8, verso 2, é exatamente essa visão mencionada, onde ele está diante do rio Ulai. E ali Daniel vi na visão, estava na cidade de Suzã, na província de Elão, e vi, pois, na visão, e eu estava junto ao rio Ulai. E lá no capítulo 10, o verso 4, você vai ver Daniel, no verso 4, diante do rio Hiddekel. Você conhece a visão do capítulo 8, eu não vou destrinchar aqui para você. Você sabe que a visão de Daniel, capítulo 8, ela é uma visão já praticamente toda cumprida. 98% dessa visão, eu diria, já foi cumprida. Por quê? Porque a visão trata do bode e do carneiro. O carneiro representando os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo representando o rei da Grécia. Depois, em Daniel 8:14, mencionado até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Nós já entendemos que isso está em 1844, já é uma profecia que se cumpriu. Eu diria que, na verdade, o capítulo 8 praticamente todo já está cumprido, faltando ainda um pedacinho da história por se cumprir. Mas olha como Ellen White falou. Quando eu vou ao texto de Ellen White, não é assim que ela coloca. Ela diz, logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos, como se nada tivesse acontecido. O que é isso aqui? Metonímia. Ela está pegando o pedacinho que falta e tomando a visão como um todo para dizer que ainda não se cumpriu. O que não se cumpriu da visão é um pedaço muito pequenininho. O todo da visão já se cumpriu. A Medopérsia já passou, a Grécia já passou, né? O chifre pequeno cresceu, já fez a sua guerra contra os santos, o santuário foi deitado por terra, as 2.300 tardes e manhãs do santuário seria purificado, já começou o processo de purificação ali em 1844, Cristo já passou o lugar santíssimo, está ali como sumo sacerdote, ou seja, a profecia de Daniel capítulo 8 praticamente toda já foi cumprida, mas Ellen White tomou a parte pelo todo, a parte que não foi cumprida, como o todo da profecia não tendo sido cumprido ainda. Então, Pastor, como é que eu explicaria esse texto? Pois não. Pastor, quem sabe até pudéssemos dizer assim, logo todos os acontecimentos que faltam ser cumpridos se cumprirão. Exatamente, é o que acontece na mesma cena da trombeta. Nós poderíamos dizer, em outras palavras, a última trombeta que falta soar, ainda soará. Quando ela diz uma trombeta soará após a outra, não é que nenhum dos acontecimentos já ocorreram, nenhuma das trombetas soou. Na verdade, não é isso que ela está dizendo. Ainda falta soar a trombeta na época dela e ainda na nossa época ainda falta a trombeta ser soada. Mas ela toma uma parte pelo todo e como se toda a visão não tivesse sido cumprida ainda, porque ainda falta uma parte ser cumprida. Então isso
O problema, na verdade, pastor Michel, é que algumas pessoas têm dificuldade de ler e interpretar Ellen White. E se nós não interpretarmos corretamente o espírito de profecia, nós caímos em grandes enganos. Como, por exemplo, dizer que a Grécia, a Medopérsia, e nada do capítulo 8 e do capítulo 10 de Daniel se cumpriu. Porque ela disse, logo ocorrerão todos, se são todos os acontecimentos preditos. Então, eu tenho que dizer que Daniel 8 e Daniel 10 não se cumpriram. Mas aí é um erro absurdo que a gente cometeria, teológico, não é? Não podemos entender dessa maneira. Na verdade, as regras interpretativas ou a boa hermenêutica que se aplica à Bíblia também deve ser aplicada aos textos de Ellen White, né? De se fazer uma interpretação correta. Eu louvo a Deus porque nesse trimestre estamos tendo aí o privilégio de estudar uma lição da Escola Sabatina que trata justamente sobre essa questão da interpretação das Escrituras, né? Então devemos aplicar as mesmíssimas regras a ambos os textos. E assim nós corremos menos riscos, né, de fazer interpretações que violam o todo da obra, né, o todo da obra de Ellen White e também o todo da obra da Bíblia. Como é importante isso aí, né? Sim, e respondendo a outra pergunta, que foi aquele segundo texto, apresento ele também aqui para vocês. O texto é este aqui. Os sacerdotes uniram-se à turba ignorante, gritando exaltados, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aquele momento em que os sacerdotes ali rejeitam a Jesus Cristo, entregam para ser crucificado. E aí, olha o que Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus, sobre esse texto. Ela diz assim, desse modo, os guias judeus fizeram a sua escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono. Está falando do livro selado? No livro que ninguém podia abrir. É o livro contendo os 7 selos, não é? E tem ali os 7 selos. Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Pastor? Então, claramente o livro não foi aberto, por isso nós temos que entender que estes selos estão para o futuro. Ora, eu não posso entender assim, por quê? Porque, na verdade, o que está havendo aqui é uma confusão entre conteúdo do livro e selos. Veja, o livro não foi aberto ainda. O que nós temos em Apocalipse, no que diz respeito aos selos, não é o conteúdo do livro. A gente vê ali, abrir o primeiro selo, e aí, por exemplo, aqui no capítulo 6, não é? Ali abriu o primeiro selo, e aí sai um cavalo branco, e o seu cavaleiro, né, vitorioso, etc. O cavalo vermelho no segundo selo, e aí algumas pessoas pensam assim, este é o conteúdo do livro. Não, este não é o conteúdo do livro. Imagine, para que você entenda, porque hoje nós temos livros assim, né? E a gente abre uma página e está todo aberto. Mas um livro selado, naquela época, na verdade, ele só era aberto completamente quando todos os selos eram rompidos. Para que fique fácil você entender, imagine um livro, eu tenho até aqui na biblioteca, mas eu vou explicar e você vai entender. Imagine um livro com um zíper. E você abriu um pedacinho do zíper. Abriu o livro? Não. Você abriu outro pedacinho do zíper. Abriu o livro? Não. E vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Quando você terminar de abrir o zíper completamente, o livro se abre. Os selos, na verdade, são marcadores ao longo da história de que Deus está, de que Jesus está rompendo os selos. Os selos estão sendo rompidos ao longo da história, mas o livro ainda não está aberto. E olha, esse texto do Espírito de Profecia sobre este assunto, muitíssimo interessante. Ellen White diz assim, ali, em sua mão aberta, estava o livro da história das providências de Deus, a história profética das nações e da igreja. Aqui está o conteúdo do livro. O livro conta a história das nações e da igreja. Nele estavam contidas as declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o simbólico do eterno e a história de todos os poderes dominantes e nações. A história do planeta Terra está ali. Na linguagem simbólica, estava contida nesse papel a influência de todas as nações, línguas e pessoas, desde o início da história da Terra até o seu fim. Então, o conteúdo do livro é isso. Agora, atente bem, porque nós não entendemos os selos como futuristas, já percebemos que, na verdade, estes selos eles vão sendo rompidos ao longo da história, mas o livro há de ser aberto quando o último selo for rompido. E olha, como é que eu sei disso? Porque o próprio texto que é utilizado para, talvez, trazer uma ideia futurista, responde. Porque diz assim, desse modo os judeus fizeram a sua escolha, sua decisão foi registrada nesse livro, mas olha o que termina dizendo, nessa parte em negrito. Essa decisão lhes será apresentada. Será apresentada a quem? Aos judeus. Mas espera aí, os judeus estão mortos.
Então, para que seja apresentado para eles, e eu não acredito em imortalidade da alma, é necessário que estes homens estejam vivos, para que seja apresentado, para que o livro seja apresentado a eles. E diz o texto que esse livro, né, essa decisão, lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo. Naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Ou seja, no momento em que o último selo for rompido, acreditamos que é exatamente o momento em que haverá esta ressurreição e todos aparecerão diante de Cristo e o livro será aberto e exposto. O livro da história da humanidade, é assim que ela fala, é o livro da história, o livro em sua mão aberta, é o livro da história das providências de Deus, a história profética. Portanto, o livro não está aberto. Os selos foram rompidos ao longo da história, não estão por acontecer, não estão no futuro. Eles estão sendo rompidos ao longo da história. As trombetas vêm sendo tocadas ao longo da história. Estamos já no finalzinho, quando o livro, então, finalmente será aberto ao romper do último selo. Muito bem, pastor. Você disse que o cumprimento das trombetas e dos selos se dá ao longo da história, correto? Como entender, então, o selamento de Apocalipse 9, verso 4, se a quinta trombeta está no passado e o selamento ainda está no futuro? Esta é uma outra pergunta muito comum. Ora, o livro de Apocalipse, capítulo 9, fala de um selamento. Capítulo 9, verso 4 diz: Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Pastor? Muito claramente, portanto, esse texto está falando de um selamento. E o selamento, naturalmente, acontece lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, quando fala também dos assinalados na testa. Diz ali no Apocalipse, capítulo 7, no verso 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do Deus vivo. Então, para que eu entenda que este selamento de Apocalipse 9 é o mesmo selamento de Apocalipse 7, eu tenho que dizer necessariamente que a linguagem é a mesma, trata-se do mesmo assunto. Mas, realmente, cabe a pergunta, se as trombetas são soadas, né, elas tocam ao longo da história da Terra, como é que pode, se este selamento descrito em Apocalipse 7 está ainda no futuro, o selamento escatológico? Primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia fala de diversos selamentos. A Bíblia não só menciona um tipo de selamento, você tem os selados com o selo da promessa, você tem os selados com o Espírito Santo. Fazendo um rápido parênteses aqui, a senhora White fala da senhora Hastings, e quando a senhora White fala da senhora Hastings, ela diz, eu vi que ela estava selada. E aí nós perguntamos, nossa, e que tipo de selamento é esse? Ela estava selada para a salvação, porque o selamento escatológico de Apocalipse ainda não aconteceu. Então, se eu não posso entender que a senhora Hastings tinha o selo deste último aqui descrito em Apocalipse capítulo 7. Mas deixa eu compartilhar novamente com vocês a tela que vai dar uma explicação melhor acerca desse texto. Apocalipse 9:4 fala então de um selamento. E se o selamento está para o futuro, como é que a gente pode entender ocorrendo na quinta trombeta? Esta foi a pergunta. Vamos ver algumas diferenças entre Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse capítulo 7 para a gente compreender melhor este assunto. Aqui, vamos ver aqui Apocalipse capítulo 9, os versos que precedem o verso 4, e diz assim, o quinto anjo, a partir do verso 1, tocou a trombeta e vi a estrela do céu, caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço e do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça, uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito aos gafanhotos que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus na testa. Eu queria fazer menção deste livro aqui, antes de fazer o nosso comparativo. Foi mencionado, inclusive, pelo nosso pastor Michelson. Este livro é muito interessante. O Mervyn Maxwell ele traz algumas coisas muito interessantes no que diz respeito a estes gafanhotos e esta cena de Apocalipse 9, verso 4. E ele diz assim, olha, na página 256 ele diz o seguinte, nossos gafanhotos simbólicos foram proibidos de comer qualquer coisa verde, e na página 240 ele vai mostrar que a erva verde é um simbolismo ali do povo de Deus. Você vai ver interessantes comparativos que ele faz com o Antigo Testamento.
E ele diz assim também: já observamos igualmente que o islamismo garantiu ao povo, aos judeus e aos cristãos, uma boa dose de liberdade, por serem estes considerados o povo do livro. Notavelmente, cristãos guardadores do sábado sobreviveram na Armênia e na Etiópia. Então você vai perceber que este ódio intenso que hoje se observa, não é, pelos judeus, esse antissemitismo, na verdade, ele não era tão presente naquela época. Na verdade, o Maomé ele até respeitava os judeus e os cristãos. Então, o que seria este selo? O que seria este selamento? Alguns teólogos da nossa igreja entendem, de fato, que com o avanço dos exércitos de Maomé, por conta de que o cristianismo havia apostatado, e aqui nós temos aqui juízos divinos recaindo sobre o povo de Deus, e aqui eu já faço um parêntese rápido, porque algumas pessoas entendem que as 7 trombetas são uma contrafação dos juízos de Deus, e que seriam aqui, portanto, juízos do diabo. Não tem nada a ver. Você vai perceber na 6ª trombeta que diz: tocou o anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz dos 4 pontas do altar de ouro diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Portanto, você vê que é uma ação divina. Então, era Deus executando os seus juízos sobre o povo que havia apostatado. Existe um trabalho feito pelo Dr. Dreyer, Albert Dreyer, muitíssimo interessante sobre isso, onde ele vai demonstrar como foi que houve a introdução do domingo no seio do cristianismo. É algo impressionante. Eles criaram contos. Por exemplo, aqueles que saem da missa e olham para o arado no dia do domingo, que os espinhos lhe perfurem os olhos. Então, eles diziam que espinhos iam perfurar e lançavam pragas, de maneira que o povo começou a ficar com medo. E havia muita gente naquela época que guardava o sábado. E talvez, por conta disso, Deus permitiu, como ele permitiu ao longo da história Ciro, como ele permitiu a Babilônia invadir ali a nação de Israel, Deus permite, então, que estas forças venham e façam aquela devastação que está sendo descrita aqui. Não é? E então, aqueles que foram poupados, conforme está aqui neste livro, especialmente ali na Armênia, como ele argumenta, foram poupados muitos observadores do sábado. Muitos observadores do sábado foram poupados porque ali na Armênia, deixa eu ler aqui, Armênia e Etiópia, muitos desses que resolveram ser fiéis a Deus foram poupados deste massacre. Mas vamos ver as diferenças que existem entre os capítulos 7 e o capítulo 9. Veja, no capítulo 7, nós observamos que 4 anjos seguram os ventos. Já no capítulo 9, são os gafanhotos com poder de escorpião que estão em cena. No capítulo 7, a ordem era para não danificar a terra, e o mar e as árvores. Preste atenção, terra, mar e árvores. Já no capítulo 9, não era para danificar a erva da terra, nem verdura e nem árvore alguma. Você vai perceber que o único elemento comum é árvore. No capítulo 7, são os ventos que danificam a natureza. Se você observar no capítulo 7, diz assim, no verso 1, os 4 anjos, né, que estavam segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. E aí você vai perceber mais no verso 2, que estes elementos seriam danificados. Já em Apocalipse capítulo 9, são os gafanhotos que danificam. Não se fala de tormento sobre os que não estão selados em Apocalipse 7. Fala apenas dos selados com o selo de Deus. Já em Apocalipse 9, fala de um tormento de 5 meses sobre aqueles que não têm o selo de Deus. Apocalipse 7 apresenta os anjos de Deus a seu serviço. Já em Apocalipse 9, os gafanhotos tinham sobre si o rei Apolion, Abaddon, o rei do abismo, que é uma representação do inimigo. O foco de Apocalipse 7 está nos selados com o selo de Deus. Você vai perceber que o foco de Apocalipse 9 está nos não selados, naqueles que são atormentados. Portanto, nós podemos perceber claramente as grandes diferenças que existem entre o selamento de Apocalipse 7 e o selamento de Apocalipse 9. São coisas diferentes, são eventos diferentes, que estão no passado e que não têm o seu cumprimento escatológico como Apocalipse capítulo 7. Só para complementar, o Dr. John Paulin, neste livro aqui, sobre este selamento de Apocalipse 9:4, ele diz o seguinte: esse argumento, porém, assume vários pontos que precisam ser demonstrados.
Primeiro, que o selamento significa exatamente o mesmo em ambos os contextos, e a gente já acabou de ver que são coisas completamente distintas. A gente percebe pela própria estrutura, a linguagem é diferente. Segundo, que o selamento está limitado ao fim dos tempos, ou seja, não existe nenhum outro tipo de selamento, só existe o selamento de Apocalipse 7. Isso, evidentemente, não é verdade. E terceiro, que as opiniões de Ellen White sobre o selamento de Apocalipse 7, 1 a 3, se aplicam também a Apocalipse 9, verso 4. E ele termina dizendo assim, no último parágrafo: neste sentido, seja o que for que Ellen White compreendia em relação a Apocalipse 7, 1 a 3, ela nunca citou Apocalipse 9, verso 4 em um contexto de fim dos tempos. Assim, é imprudente assumir o que ela mesma jamais declarou. Portanto, Ellen White nunca colocou o selamento de Apocalipse 9, verso 4 como no contexto escatológico, sempre quando ela o faz a partir de Apocalipse 7. Então, ela nunca fez este vínculo que alguns tentam fazer entre Apocalipse 7 e Apocalipse 9 para dizer que trata-se do mesmo selamento. O selamento de Apocalipse 7 está para o futuro, quando nós acreditamos que o povo de Deus será selado e o povo da besta também será selado. Apocalipse capítulo 9 é uma referência ao mundo islâmico ali, às suas conquistas, e é um selamento completamente diferente. Para isso você pode acompanhar melhor esta leitura e também materiais do Dr. Alberto Treyer sobre este assunto. Ok. O título deste vídeo é Trombetas Fora do Tom, ou seja, a ideia de que realmente há pessoas pregando mensagens que não têm respaldo bíblico e muito menos nos livros de Ellen White. Agora, já que estamos dizendo que essas mensagens estão fora de tom, é o toque errado à trombeta, vamos dar o sonido certo, né? E a pergunta então é: qual a interpretação, a compreensão adventista com respeito às trombetas? Essa é uma pergunta interessante e eu quero dizer, pastor Michelson, que a igreja, desde os seus primórdios, desde os seus pioneiros, já tinha a mesma visão historicista que nós temos hoje. Uhum. Eu quero apresentar alguns textos para vocês. Segundo o doutor João Pulim, os pioneiros adventistas do sétimo dia compreendiam os selos, as trombetas e o capítulo 12 de Apocalipse como apresentando 3 linhas paralelas que abrangem toda a era cristã. Os 7 selos se dispunham em posição paralela às 7 igrejas, como um período dos grandes períodos da história cristã. As 7 trombetas continham primariamente os juízos divinos. Perceba isso, os juízos divinos sobre as porções ocidental e oriental do Império Romano. E terceiro, o capítulo 12 retratava o grande conflito no céu e o resultado da experiência da igreja na terra. Então eu começo já mostrando que esta é uma visão dos pioneiros da nossa igreja. Todavia, existem aqueles que defendem o futuro, um futuro segundo cumprimento de certas porções do livro de Apocalipse, inclusive dos períodos de tempo. Okay? Esses intérpretes do fim dos tempos creem que os selos e as trombetas retratam acontecimentos associados ao fim dos tempos, em vez de uma extensão global da era cristã, como nós temos mencionado aqui. Os selos são geralmente compreendidos como retratando aspectos do juízo investigativo, que começou em 1844, e as trombetas são compreendidas como vindo em seguida ao fechamento da porta da graça, pouco antes do retorno de Cristo. Para alguns, então, estes são vistos como um segundo cumprimento. Só que aí nós temos alguns detalhes que precisam ser analisados. Se as trombetas elas soam após o fechamento da porta da graça, como é que nós podemos entender Apocalipse capítulo 9, verso 20, onde diz assim, vamos ler Apocalipse capítulo 9, verso 20 e verso 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e os de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, e nem ouvir, e nem falar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, ou da sua prostituição, e nem das suas ladroices ou furtos. Nós estamos falando aqui de um contexto de arrependimento. Portanto, claramente, essa sexta trombeta aqui, ela não pode estar dentro de um período de pós-fechamento da porta da graça, porque não há oportunidade de você se arrepender para parar de fazer estas coisas. E aí, alguns podem argumentar, e alguns sempre questionam, pastor, veja, se não existe contexto de arrependimento aqui, nesta passagem, como é que você explica, então,
Apocalipse capítulo 16, que está realmente no contexto das pragas, e onde se menciona ali no verso 9, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória. Ué, pastor? Não, mesma coisa. Você está usando um texto quando lhe serve, quando não lhe serve você não usa? O verso 11 também fala que eles blasfemaram do céu e não se arrependeram de suas obras. Nós vamos fazer uma análise rápida para ver a diferença entre um e outro. O arrependimento de Apocalipse 9 implica em mudança de comportamento, de atitude. O texto diz, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem demônios e não adorarem os ídolos de ouro e os ídolos de prata e de bronze e de pedra e de madeira. Não se arrependeram dos seus homicídios, ou seja, para parar de matar, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Quer dizer, aqui há um arrependimento que implica em uma mudança de comportamento. Eles não se arrependeram para parar de fazer estas coisas, só que pós-fechamento da porta da graça, o texto diz que quem é injusto continua na prática da injustiça. Em outras palavras, se você rouba, vai continuar roubando. Se a pessoa furta, vai continuar furtando. Se a pessoa adora os deuses estranhos, continuará a fazer a mesma coisa. Não há mudança nesse sentido. O arrependimento não vai provocar esse tipo de mudança. Já em Apocalipse, capítulo 16, verso 9, não se fala de mudança no comportamento. Até porque isso já não era mais possível no contexto do fechamento da porta da graça. Diz, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Esse é um aspecto que poderia acontecer. Arrepender-se, diríamos, um arrependimento involuntário, onde eles glorificariam a Deus, mesmo sem a sua própria vontade. Ou seja, mesmo que este arrependimento não implique mudanças no seu comportamento. Por exemplo, eles poderiam dizer assim, não, Deus está sendo justo, nós estamos recebendo estas pragas com justiça. Infelizmente, eu cometi muitas obras ruins, mas paciência, Deus está sendo justo. Nesse momento, veja, olha esse texto de Ellen White. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta à Terra. Todos os olhares daquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. Está falando dos ímpios. A uma voz, todos os ímpios exclamam, bendito que vem em nome do Senhor. Não é o amor para com Jesus que inspira a declaração. É a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras dos seus lábios. Perceberam? Você vai notar claramente aqui que, diríamos, um arrependimento, vamos colocar aqui entre aspas, seria este arrependimento de Apocalipse 16. Não é que eles tinham a possibilidade de se arrepender e voltar atrás e não praticar. Coisa que está bem clara em Apocalipse 9. Lá diz se arrepender e para parar de roubar, para parar de matar, para parar de adorar deuses estranhos. Ou seja, havia possibilidade de eles se arrependerem e pararem de fazer estas coisas. Mas isso não é apontado em Apocalipse 16. Um outro texto diz, como que extasiados os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Testemunharam o irromper de admiração, transportes e adoração por parte dos salvos. E ao propagar-se uma onda de melodia sobre as multidões fora da cidade, ou seja, os ímpios, está falando de Jesus quando ele voltar, todos a uma exclamam, isso aqui é pós-milênio, tá? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E prostram-se, adoram o príncipe da vida. Vocês perceberam? Claramente aqui os ímpios adoram, glorificam a Deus. É disso que está falando aqui Apocalipse 16. Num contexto de fechamento da porta da graça, isso seria uma possibilidade. Entretanto, o Apocalipse capítulo 16, verso 9 e verso 11 estão apenas testificando que, mesmo em face das pragas, essa atitude que será vista pós-milênio não é vista aqui. Ao invés de eles pararem e dizerem assim, bom, não tem salvação, isso é fato. Não há possibilidade de eu me arrepender e voltar atrás. Mas ao invés deles pararem e dizerem assim, Deus é justo. Justo é o Senhor. Essas pragas estão caindo sobre nós. Nós merecemos isso. Eles acusam o povo santo de Deus, perseguem o povo, essas pragas estão caindo por causa deles e vamos matá-los. Essa é a atitude. Então, nós percebemos que o texto de Apocalipse 9 e Apocalipse 16 não estão tratando do mesmo tipo de arrependimento. Portanto, quando nós falamos aqui que arrependimento, no contexto das trombetas,
é uma realidade, é porque o texto claramente diz que eles poderiam se arrepender para parar de praticar atos ruins, coisa que depois do fechamento da porta da graça não será possível. Após o fechamento da porta da graça seria sim possível glorificar a Deus, mas sem a chance de mudança de vida, mudança de hábitos. Inclusive, eu queria que você lesse o último capítulo do Grande Conflito, onde Ellen White, descrevendo este assunto, ela diz, os ímpios, eu não coloquei a passagem para não ficar extenso, mas ela diz que os ímpios e o próprio Satanás continuam com o seu coração mau. Ela diz assim, eles glorificam a Deus, mas levantam-se, desse momento que eles se prostram e adoram, diz que eles levantam-se com a mesma maldade. Em outras palavras, não é porque eles estavam de fato arrependidos, seria um falso arrependimento, foi uma coisa assim involuntária. A grandeza de Deus foi algo tão esplêndido, a glória de Deus foi algo tão fabuloso que a única reação é cair de joelhos. Mas não que eles de fato tivessem mudado em seu coração. É disso que fala Apocalipse 16, verso 9 e 11. Pastor, você falou alguns momentos aí sobre o problema, né, da interpretação futurista. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouco, quando entrevistar o pastor Dr. Alberto Tim, mas eu quero aproveitar aqui para ler uns trechinhos do Mensagens Escolhidas, volume 2. Vale a pena ler todo esse capítulo aqui, que está ali próximo da página 100, mais ou menos, em que Ellen White ela dá uma resposta a um tal de John Bell, porque ele estava pregando justamente que Apocalipse 14 teria uma aplicação futura, né? E olha que interessante como a história se repete, né? Isso aqui foi escrito em 1896 e ao longo da história, e hoje de novo, pessoas querem pegar textos que tiveram seu cumprimento ao longo da história e jogar lá para o futuro, né? Agora veja se as repreensões ou as admoestações, enfim, que ela faz aqui, não se encaixam também para alguns, aí, na realidade de alguns hoje em dia. Ela escreveu aqui na página 102, temos um inimigo vigilante e está em constante atividade na mente humana que não teve experiência pessoal nos ensinos do povo de Deus pelos 50 anos passados. Alguns tomarão a verdade aplicável a seu tempo e pô-la-ão e a colocarão no futuro. Acontecimentos na sequência da profecia que tiveram seu cumprimento no distante passado são considerados futuros. E assim, por essas teorias, a fé de alguns é solapada. Esse é um dos objetivos por que eu decidi gravar esse vídeo com vocês e apresentar esse conteúdo, porque eu fico chateado quando vejo a fé das pessoas sendo solapada, sendo prejudicada a sua caminhada cristã com essas aplicações que violam aquilo que a igreja ensina, né? E que colocam expectativas frustradas em tempos, em momentos que muitas vezes passam e deixam aquele rastro de falta de fé, de tristeza, né, de desapontamento. Outro texto aqui na página 104. Não cessam, porém, de ouvirem-se as vozes. Isto é verdade, eu tenho novo esclarecimento, nova luz, né? Mas esses novos esclarecimentos em sentido profético são manifestos em aplicar mal a palavra e levar o povo de Deus ao sabor das ondas sem uma âncora que o segure. E um último aqui, penúltimo, página 111 agora. É verdade que há profecias ainda por cumprir, mas trabalho bem errôneo tem sido feito vez após vez e continuará a ser feito por aqueles que buscam encontrar nova luz nas profecias e que começam por se desviar da luz que Deus já concedeu. E a última, Mensagens Escolhidas, volume 2 ainda, página 113 também diz: pessoa alguma que fixe o tempo em que Cristo deve vir ou não vir, tem mensagem verdadeira. Eu acho que não preciso dizer mais nada. Eu creio que o que a serva do Senhor escreveu aqui é muito claro e nós deveríamos dar ouvidos, né, ao que está escrito aqui nesse texto inspirado. Pastor, desculpa a interrupção, mas eu estava aqui ansioso para ler esses textos, né? Pode prosseguir, então, na sua resposta aí, por favor. Esses textos são maravilhosos, mas ainda complementando, então, esta visão de que as trombetas estão para o futuro, há um texto ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 10, o verso 11, que diz, o profeta ali é mencionado que ele deve profetizar outra vez. No capítulo 10, o verso 11, diz, tomei o livrinho na mão e comi, e ainda na boca era doce como mel, e havendo comido ficou amargo. E no verso 11 diz, e disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Qual a necessidade de se profetizar mais uma vez se a porta da graça já está fechada?
Não há necessidade de novas profecias quando a porta da graça já se fechou. Compreende? Mas, e Ellen White? Será que ela tem algum texto que deixe claro essa questão das trombetas tendo seu cumprimento ao longo da história, ou que talvez essas trombetas estejam ainda para o futuro? Veja o que diz o Espírito de Profecia. Olha só. Ellen White, no livro Grande Conflito, ela cita algo fantástico. Ela diz assim, no ano de 1840, preste atenção nessa parte em negrito, notável cumprimento da profecia despertou geral interesse. Outro notável cumprimento da profecia gerou interesse. 2 anos antes de 1840, ou seja, em 1838, Josias Litch, um dos principais ministros que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Portanto, nós entendemos aí Apocalipse 9 como um cumprimento ali do Império Otomano, não é? A sexta trombeta em especial. Segundo seus cálculos, essa potência devia ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto, precisamente. E poucos dias apenas antes do seu cumprimento, ele escreveu, admitindo-se que o primeiro período de 150 anos se cumpriu exatamente antes de Deacoses subir ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isso, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Isso aqui, palavras de Josias Litch. Ellen White transcreve no Grande Conflito. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas na Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. E olha como ela diz, o acontecimento cumpriu exatamente a predição. Olha, se você vai ao período da sexta trombeta, em Apocalipse capítulo 9, ali fala de dia, hora e também do ano. Ali no texto é mencionado, eu queria ler Apocalipse 9, verso 15 com vocês, diz assim, foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Então, nós podemos perceber que há uma profecia que determinava o dia, a hora, o mês, o ano. E Josias Litch, ele conseguiu identificar isso aqui, impressionantemente, 2 anos antes. Ora, Michel, se você entender uma profecia que está por cumprir, e você dizer assim, olha, vai se cumprir no ano tal, daqui a 2 anos, legal, já, fantástico, você já acertou o ano. Acertar o mês, puxa, fantástico. Acertar o ano, o mês e o dia. Eu quero mostrar para vocês, inclusive, a imagem desta declaração de Josias Litch. Eu tenho o PDF original dessa revista, e olha só, aqui é a Sign of the Times, tá certo? Deste ano que foi mencionado aqui, em 1840. Olha só, aqui é a Sign of the Times, que contém o artigo de Josias Litch, está aqui na página 20, este artigo dele. Eu vou dar um zoom aqui, na parte especialmente onde ele fala. Isso aqui é o próprio Josias Litch falando. E você vai ver aí, olha, onde ele menciona dia 11, olha, observe aí, ó, 11 de agosto de 1840, o Império Otomano vai ser quebrado, vai cair. E ele diz, eu creio ser este o caso. Ou seja, você percebe que Josias Litch, ele, estudando o Apocalipse 9, ele observou a quinta e a sexta trombeta, viu o cumprimento exato da profecia, predisse qual seria o ano, predisse qual seria o mês e ainda disse o dia, vai ser dia 11 de agosto. Ele escreveu 2 anos antes. Alguma pessoa, e no próprio artigo ele argumenta, alguns poderiam dizer assim, mas isso daí, será que vai se cumprir? Ele diz, olha, possa ser até que não seja, mas a data é essa daqui, pelos meus cálculos é isso daqui. E aí Ellen White vem e assina embaixo dizendo assim, olha, eu confirmo tudo o que ele disse. Quando ela coloca quando o livro Grande Conflito retrata este momento, quando no livro Grande Conflito esta citação é colocada, nós entendemos que Ellen White endossou, ela assinou embaixo, é como se estivesse dizendo assim, olha, o cumprimento desta profecia de Josias Litch tem o meu aval, tem a minha assinatura, viu? Cumpriu-se exatamente. Portanto, eu não posso entender que esta é uma trombeta que vai soar lá na frente. Já soou.
Ellen White deu o seu aval ao cumprimento. Então, gente, nós podemos perceber aí os cumprimentos das profecias em cadeias proféticas ao longo da história sendo vastamente pregado por Ellen White, ensinado por Ellen White e pelos pioneiros. Pastor Eleazar, textos como esse que você citou aí são tão estrondosos, são tão conclusivos, que resta àqueles que discordam dessa visão adventista, muitas vezes só usar o tipo de argumento que é o seguinte: não, isso aí foi um texto adulterado, foi um texto acrescentado, mas olha, realmente é um argumento muito rasteiro, né? Na verdade, o ônus da prova pertence então àqueles que afirmam isso, né? Então provem, né? Porque, veja, o trabalho, e eu vou entrevistar daqui a pouquinho o pastor Tim, que é um dos depositários do White State, né? É um dos que cuidam ali do patrimônio literário de Ellen White, que foi um pedido dela mesma, em testamento, para que esse patrimônio fosse cuidado por pessoas especiais, pessoas escolhidas, votadas pela igreja. Então, ali tem um cofre, né, na sede mundial da igreja, que contém os manuscritos, os originais dos textos de Ellen White, estão lá guardados, e as pessoas podem conferir aquilo lá, né? E esse texto de Josias Litch, ele está ali no Grande Conflito, né? E Ellen White, ela supervisionava todas as revisões, todos os materiais que eram publicados, inclusive as compilações no tempo dela, enquanto ela estava viva, ela lia tudo isso e dava o seu aval. E ela autorizou que se fizessem no futuro outras compilações, mas jamais acréscimos ou modificações no conteúdo desses livros, né? Então, realmente, argumentar com base nesse tipo de coisa é muito rasteiro, eu diria assim, né? Pastor, para a gente encerrar... Na verdade, pastor Michelson, esse é um tipo de coisa que acontece com pessoas que defendem o antitrinitarianismo, por exemplo. Também, né? Eles usam esse tipo de argumento. Não, os textos de Ellen White são adulterados. Eu lembro que uma vez, conversando com eu mostrei uma cópia da letra dela, original. Peguei um PDF e mostrei a ele. Olha aqui, ó, o Espírito Santo é uma pessoa, estava lá, the Holy Spirit is a person. E ele olhou e disse assim, você vê, né, rapaz? O Adventista está adulterando agora até a letra de Ellen White. Puxa, quando a prova não está ali, quando ele não consegue, então ele parte para esse tipo, como você falou, um argumento baixo, rasteiro, né? Quer dizer, Ellen White escreveu, ela colocou, mas aí como eu não tenho como argumentar, não, isso aqui foi acrescentado, isso aqui foi adulterado, é realmente um argumento muito baixo. Olha, amigo, eu trabalhei alguns anos ali na Casa Publicadora Brasileira, na editoria dos livros de Ellen White. Atualmente eu sou editor da revista Vida e Saúde. Mas enquanto eu trabalhei com os livros de Ellen White, inclusive tive o privilégio de trabalhar na editoração e atualização da linguagem daquele box Mensagens de Esperança. E eu pude testemunhar o cuidado com que a gente trabalha com isso, sabe? A reverência. Nós orávamos toda vez que iríamos manusear os textos. Nós comparávamos, para a gente atualizar um parágrafo, às vezes gastávamos uma tarde. A gente comparava com a versão, lia, né, o texto original em inglês, comparava com o francês, com outras línguas, para ver como que os tradutores trabalharam. E mais, usávamos o dicionário Webster lá do tempo de Ellen White, de 1800 e pouco, porque não basta você pegar um dicionário inglês e ver como que as palavras elas são compreendidas hoje. Nós buscamos entender como era a acepção da palavra no tempo de Ellen White. Portanto, eu posso assim garantir, como alguém que trabalhou com isso, que é um trabalho muito carinhoso, muito reverente, muito cuidadoso e competente para alguém simplesmente dizer que é feito de qualquer jeito. Isso é uma acusação muito séria, né? E que realmente, eu tenho certeza, um dia Deus vai cobrar isso, porque se trata de falso testemunho, né? Pastor Eleazar, eu publiquei recentemente em meu blog Outra Leitura um artigo com o título, em grego, Metatauta. Eu não quero que você entre em detalhes, porque eu quero deixar apenas aqui uma curiosidade para que o nosso amigo que está nos assistindo vá até o blog e procure esse texto e leia, porque eu creio que ali também tem um esclarecimento muito interessante a respeito de algumas ideias que têm sido propagadas equivocadamente aí sobre o Apocalipse, tentando mostrar que seria um livro linear, quando na verdade, como estamos explicando nas lives que temos feito às sextas-feiras à noite, ele é um livro quiástico, né? Estruturado em blocos, não tem essa estruturação em capítulos, como disse o pastor Eleazar há pouco, né? Ela é um acréscimo recente, digamos assim, né? Posterior. Não é uma coisa inspirada, né? A divisão em capítulos. E, às vezes, algumas falhas são cometidas. Então, esse texto que o pastor Eleazar escreveu e eu publiquei é bem interessante sobre essa questão. Metatauta e a questão do futurismo. Pastor, resume para a gente aí e deixa um gostinho de quero mais nas pessoas para que elas possam ler o texto.
Um dos principais argumentos que aqueles que têm uma visão futurista usam para tentar demonstrar que Apocalipse capítulo 4 e 5 seriam cenas introdutórias ali do juízo investigativo, eles baseiam-se justamente nessa expressão metatauta eidon, seria depois destas coisas olhei. E qual que é o argumento? Capítulo 1 do livro de Apocalipse está retratando ali a cena introdutória, uma visão de Jesus Cristo, e aí você já entra com as 7 igrejas. João recebe uma visão para as 7 igrejas e ele escreve até o capítulo 3, terminando ali com a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E aí, do capítulo 4, verso 1, introduz dizendo assim, depois destas coisas olhei. E aí, eu até vi alguém chegar e comentar sobre esse texto dizendo assim, gente, está muito claro. Não precisa nem de grego. Na língua portuguesa você já consegue compreender. Depois destas coisas. Se a expressão depois destas coisas está aqui, é justamente para me dizer que depois destas coisas é uma referência às 7 igrejas. Depois destas coisas, ou seja, passou as 7 igrejas, depois disto, então, nós temos as cenas que se seguem. Será? Eu fiz uma análise, você vai ler lá no artigo, de todas as expressões metatauta, depois destas coisas, e eu percebi que a expressão metatauta sozinha, essa expressão depois destas coisas, ela pode ter alguns significados como dando um marcador de tempo linear, ou seja, lá em Apocalipse, quando diz assim, um ai já passou, depois destes, ainda 2 ais virão, ou seja, é depois destes mesmos, é linear. Mas todas as vezes que a expressão metatauta eidon, esta palavrinha eidon aparece, ou seja, depois destas coisas olhei, você vai perceber que o texto sempre introduz uma nova visão. E é uma nova visão de cenas novas e não de acontecimentos que estão lineares. Ou seja, de acontecimentos que ocorrem após aqueles que estavam sendo ditos. Agora, se eu quero compreender que a expressão aqui, depois destas coisas, olhei, quer dizer que no Apocalipse 4, verso 1, significa que os acontecimentos do capítulo 4 e 5 e daí por diante são posteriores às 7 igrejas, como é que nós explicamos Apocalipse 15 e o verso 2 a 5? Porque diz assim, no verso 1 fala que tinham anjos, que estavam com 7 taças na mão, esperando para derramar as taças. Aí o verso 2 diz assim, e vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, e o número de seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Opa, eu estou vendo os salvos aqui, na descrição de João, eles saíram já vitoriosos da besta, então a luta contra a besta já é algo no passado, eles já estão no céu, já venceram a besta, o seu número, o seu sinal e tal, e cantava o cântico de Moisés, servo do nosso Deus, e o cântico do Cordeiro. Verso 4, eles ali estão descrevendo, ali no verso 4 está descrevendo o cântico deles, né? Quem não temerá o Senhor, etc. Aí o verso 5 diz assim, depois destas coisas, olhei, e eis o templo aberto no céu, verso 6, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram, e aí você vai lendo na sequência, entre o capítulo 16, que é uma continuação, onde mostra que as pragas começaram a ser derramadas sobre a terra. Agora eu pergunto, vamos seguir a lógica, né? A lógica diz, depois destas coisas, quer dizer, os acontecimentos são sequenciais. Então, muito bem, os salvos estão lá no céu, são vitoriosos, e depois destas coisas, as pragas são lançadas. É isso? Isso é uma aberração teológica, eu não posso compreender que os salvos estão no céu e que depois disso é que as pragas são lançadas, porque todos nós sabemos que os salvos estarão na terra quando as pragas serão lançadas. As pragas não vão ser lançadas quando os salvos já estiverem lá no céu, mas se eu uso esta argumentação depois destas coisas, isso é muito lógico. E tinha um professor, João Antônio, ele dizia assim, o doutor João Antônio dizia assim, a lógica nos permite errar com segurança. Algumas pessoas, mas isso aqui é muito lógico, depois destas coisas. Só que o livro de Apocalipse ele não foi escrito de maneira linear, como disse o pastor Michel. Ele foi escrito em blocos de paralelismos, blocos quiásticos. Então, depois destas coisas olhei, é a introdução de uma nova cena que não necessariamente está seguindo. Então,
a expressão depois destas coisas pode ser resumida que depois destas coisas olhei, significa depois destas cenas que eu vi, agora estou vendo outras cenas. E não, depois desses acontecimentos, acontecerão estes outros. Não é a sequência dos acontecimentos, mas a sequência de visões. Muito das bom, visões, pastor. no caso. Muito bom. Vejam que não devemos desprezar de forma alguma as línguas originais, elas ajudam muito, né, nessa compreensão. Então, se eu entendi bem, não quer dizer depois dessas coisas acontecidas, aconteceram essas em sequência, mas sim, depois dessas Não, coisas que eu vi essas outras, né? Como é exatamente, bom a exatamente. gente entender essas coisas, né, para quando lermos o livro, a gente realmente ter uma compreensão adequada de sua mensagem. Pastor Eleazar, muito obrigado por sua participação aqui nesse vídeo. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos, seus estudos. E eu realmente desejo que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, a sua família Amém. linda, e que continue usando poderosamente a sua vida como um pastor adventista atuante como você é. Tá bom? Amém. Eu que agradeço, que Deus também abençoe você. Esperamos que estes vídeos que temos feito, as lives, e esse vídeo em especial, possa tirar as dúvidas dos nossos irmãos e ajudá-los no caminho da salvação, trilhando o caminho correto rumo ao céu. Amém. Um grande abraço, amigo. Um grande abraço a vocês também que estão acompanhando. Não se esqueça, esse estudo aqui prossegue. Teremos ainda uma entrevista com o pastor Alberto Tim e depois com o pastor Alceu Nunes. Tem muita coisa boa pela frente ainda. Um abraço.